Vou tentar fazer hoje, vou tentar partir do conceito de território para chegar no conceito de lugar. No caso específico do conceito de território, o conceito de território dentro da geografia, ele tem na verdade vários autores que vão situar esse conceito. Então eu trouxe basicamente 4 autores que vêm desde o final do século XIX até autores que chegam ali em 70 mais ou menos, e que vão pensar sobre o que é o território em si. Então eu trouxe o primeiro grande autor, que na verdade foi muito mal visto, porque ele fazia parte do imperialismo alemão, chamado Ratzel. E esse autor, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, o território, ele é a apropriação do espaço vital, do espaço que o ser humano depende para a sobrevivência. Esse autor, então, ele vai dizer, há uma relação necessária entre o ser humano e o solo, ele chama de solo na época. Então, entre o homem e o solo. Essa relação entre o homem e o solo, ela vinha muito dentro desse contexto de criar essa identidade e demarcar os limites da apropriação de determinados grupos. Depois tem um francês chamado Camille Vallot, em 1910, ele vai dizer, não é apenas a expansão de um povo e nem um domínio de um Estado propriamente dito, mas é a diferenciação. Então o que é o território? É o que diferencia o espaço. Então eu tenho um território, ele é um território exatamente porque ele é diferente do outro território. Depois a gente tem, já mais na frente, o Botkin, em 1975, que aí ele vai dar um conceito um pouco mais rígido, né? Ele vai delimitar bem o conceito de território, dizendo, é uma extensão espacial de uma jurisdição de um governo. E depois o Snar, que ele vai dizer o seguinte, não há uma sociedade sem espaço que lhe seja próprio, no qual as gerações se sucedem numa continuidade tal que se realiza uma identificação entre um povo e seu território. O que eu acho o mais importante é quando entra o próprio Milton Santos, que ele não vai ter uma definição de território específica. O único lugar que eu achei que o Milton Santos define território é num dos últimos livros dele, chamado Brasil, e ali ele diz o seguinte, num sentido mais restrito, o território é o nome político de um Estado, de um país. É como se fosse aquela jurisdição, delimitada por fronteiras, tem um tipo de governo específico. O Milton Santos ele vai reavaliar e vai propor uma nova teoria para se pensar o espaço, tá certo? Então, nessa relação homem-natureza, ele primeiro define, bom, a geografia estuda o espaço geográfico, o espaço transformado pelo homem, perfeito. Do que é constituído o espaço? E aí ele vai dizer, o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Então, tanto objeto quanto ação, tanto política quanto materialidade são indissociáveis quando se pensa o espaço. E aí o Milton Santos, uma citação interessante que eu acho do Milton Santos é que ele vai dizer, poderemos falar daquilo que os sociólogos chamam de desterritorialização, que viria da globalização, das migrações, etc. e tal. É o contrário. Nunca o território foi tão importante para a economia, para a sociedade e até para a cultura. Para a geografia ter contribuição, ela tem que dar esse salto. O território não é um palco, o território tem uma importância explicativa do mundo. Então, essa política híbrida, Estado-empresa, ela provoca uma coisa muito interessante para pensar quando a gente observa o território, que é a alienação do território. Muitas vezes a gente participa de uma cidade, ou participa e que ele tem vetores completamente alheios àquela realidade na qual a população está inserida. Então, dentro dessa alienação do território, eu acho que é importante a gente perceber alguns elementos do mundo da globalização, que são elementos que foram muito pensados pelo Milton Santos e que ajudam a gente a entender esse mundo do presente. Em primeiro lugar, ele vai dizer, olha, eu tenho essa coisa híbrida, política Estado, política empresa, tá certo? Essa coisa híbrida, ela acaba gerando uma coisa que é muito forte, que são como se fossem territórios do dinheiro, e esses territórios do dinheiro fragmentam
Porque essa globalização hegemônica, esses projetos internacionais, eles são projetos muito fragmentados, muito corretinhos, e eles fragmentam a sociedade. Então é nisso que o Milton Santos vai dizer, são flechas do tempo, e flechas de momentos históricos e de vetores da globalização que chegam nos lugares. Porém, é aí que está a grande esperança do Milton Santos, que ele vai dizer. Quando elas chegam nos lugares, elas se transformam. Então, já partindo para o conceito de lugar, que eu acho que é um pouco mais interessante, mas o que eu teria então? Eu teria verticalidades e horizontalidades para pensar o espaço. Então eu tenho relações de poder vertical, comandos externos, não só do seu bairro, como do seu país, que chegam no seu bairro, chegam na sua rua, mas eu tenho também as horizontalidades que fazem parte do espaço também. Por quê? Porque são as relações de proximidade, são as relações que o cotidiano estabelece com a gente. O que o Milton Santos vai definir basicamente como conceito de lugar? É o espaço do acontecer solidário. Tá? É o intermediário entre o indivíduo e o mundo. Esse é o lugar. O lugar tem um sentido que ele passa mais pelo indivíduo, não só o indivíduo, como relações individualizadas, coletividades que se individualizam em um determinado espaço, tá certo? Então ele vai dizer, é necessário se revisitar, porque o lugar ele tem um poder de transformação muito grande. Aliás, é a partir dele que estão surgindo os movimentos de transformação do mundo atual, desses padrões hegemônicos da economia global, etc. Então é o que ele vai dizer, esse lugar é o lugar do cotidiano compartilhado, esse conceito, e é da cooperação e do conflito. Ao mesmo tempo que você é chamado a fazer parte dessa racionalidade produtiva, etc. e tal, o lugar, e eu acho isso muito, inclusive, bonito que ele fala, é o teatro das paixões humanas, da revolta, da novidade, das possibilidades, da criatividade, tá certo? Do que ele chama dos novos mundos possíveis. Tá? O Parque Tiso é uma área de 1.500.000 metros quadrados, é maior que Ibirapuera, só para a gente ter uma ideia, na Raposo Tavares, do lado do Rodoanel, que é a última reserva de mata atlântica em volta da cidade. É um parque que foi estabelecido há 2 anos atrás e que foi estabelecido a partir de ações locais, de associações locais, escolas. O local, apesar de ter uma definição cartográfica, geográfica, de solo, ele tem uma plasticidade, ele tem um alcance que de repente o Tiso chega aqui. Por exemplo, eu tenho certeza que o Tiso vai sair daqui maior. Nós vamos cair num outro tempo em que é uma autoconstrução, inclusive eu acho que desta análise político-sociológica, que ainda tem muito ranço que a gente carrega, assim, do império que domina as regiões periféricas do mundo. Porque, na verdade, as regiões periféricas do mundo também disparam setas, ao contrário, em relação às outras áreas, e como que a utopia que ele aponta é a utopia do tempo popular da história. Então, assim, é como que você derruba uma certa hegemonia de valores e desafia, eu acho, de uma forma muito grande, isso que a Marta pontuou de uma forma muito interessante, que é o encontro das pessoas para darem conta das suas questões.